Então tá aqui, pessoal. Vou trazendo aqui para vocês o relatório, tá, das Forças Armadas, um relatório técnico na área de tecnologia para questões das urnas eletrônicas, tá? E a gente está vendo aí, né, mídias tradicionais, a chamada mainstream, onde eles estão dizendo que as Forças Armadas não encontraram ou disseram que não tinha nada que pudesse desabonar as urnas, né? Só que isso não é verdade, para começar, mas entenda por que não é verdade. Tem muita gente trazendo análise desse relatório, mas só análise fundamentalista, aquilo que a gente quer que as Forças Armadas fale diretamente, mas não pode falar porque eles são legalistas, tá? Só que aqui, nesse caso, é outra coisa que eles não podem fazer é, especificar literalmente o que eles querem dizer. E isso eu vou fazer aqui para vocês, porque até agora não vi ninguém fazer da forma que eu vou fazer aqui e espero que vocês gostem, tá? De antemão, não é um vídeo sobre criptomoeda, finanças descentralizadas ou finanças tradicionais, mas é ligado à tecnologia, aquilo que eu sempre prego aqui no canal, tá? Sou formado na área de tecnologia há 25 anos, sou formado em redes de computadores e formado também em eletrônica digital. E quero trazer isso aqui para vocês na literalidade, né, da forma que você possa entender realmente o que está escrito e o que pode ocorrer se aquilo ali, o que ocorreu na realidade ou o que possa ter ocorrido é, pelo fato das Forças Armadas ter observado determinadas situações que ela citou, né, que observou, mas não teve acesso a algumas informações que ela pudesse abrir mais esse leque. Mas o que ela observou, a gente consegue trazer aqui para vocês. Observe só e vá até o final para vocês entender por que essa população está na rua e por que eu acho que eles não vão sair das ruas se eles entenderem esse relatório da forma que eu vou trazer para vocês aqui na explanação que você possa entender humanamente, tá? Não tecnicamente, mas humanamente. Vamos lá. O relatório, ele na realidade, ele tem 65 páginas. 24 páginas é o relatório técnico em si. Essa primeira parte aqui é aonde ele se direciona diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Entregando aí as informações que o Alexandre, inclusive, solicitou, né? Quando é que eles iam entregar? Eles queriam, porque queriam entregar esse relatório, queriam porque queriam que as Forças Armadas entregassem esse relatório no primeiro turno. Eu até fiquei preocupado, mas eles resolveram entregar no segundo turno e eu fiquei muito feliz. Por quê? Se eles entregam no primeiro turno, como eles não tinham total embasamento e total informações do início ao fim dos dois turnos, possivelmente eles poderiam tá dando o direito do TSE dizer que o segundo turno foi igual ao primeiro e tocou o barco do jeito que foi. E da mesma forma que eles esperavam, como eles viram que as Forças Armadas não fizeram esse papel de entregar no primeiro turno, né, para deixar livre o caminho para eles, a Forças Armadas já entregou o relatório, aqui não tem nada que diga e que possa rechaçar as eleições, então, como vocês estão vendo, o primeiro turno foi idêntico ao segundo. Pronto. Isso aí foi um jogo que as Forças Armadas fez e não deixou essa lacuna, tá? Então vamos lá. Vou tentar ser o mais direto possível para não ficar pegando partes políticas, tá? Aquilo que não tiver como não falar das partes políticas, a gente tem que comentar, tá? Ele está dizendo aqui, né, que
cabe destacar que a atuação das Forças Armadas em apoio ao Tribunal aí, Eleitoral, Superior Eleitoral, tem sido desde o início pautada pela legalidade, pelo trabalho técnico altamente especializado e pela colaboração com a Justiça Eleitoral. Por quê, gente? Porque eles não exigiram participar. Quem convidou as Forças Armadas para participar foi o Luiz Roberto Barroso, né? Que era o ministro lá do TSE nessa época, tá? Nesse sentido, o caminho de apreciação desse tribunal, o relatório técnico de fiscalização do sistema eletrônico de votação, que ele chama de SEV, né, pelas Forças Armadas, foi elaborado pela equipe de técnicos militares criada à luz da resolução que o TSE mesmo criou, tá? Que essa resolução aqui, ó, ela substituiu uma outra resolução. A primeira resolução, se eu não me engano aqui a 23.600, ela diz que as Forças Armadas tinham todo o direito de participar das verificações completas, tá? Desde a auditoria à fiscalização, né? Mas eles lançaram essa segunda resolução aqui logo após, né? A outra foi de 2019, essa aqui é de 2021. E a de 2021 fez com que tirasse as Forças Armadas da parte de auditoria. Só o TCU seria a parte que poderia fazer a chamada auditoria, né? Já a questão das Forças Armadas ficaria somente para visualização, tá? E tá falando aqui, cadê? Onde é que eles falaram aqui, ó? Compostas, né? A equipe das Forças Armadas foi composta por oficiais de carreira especialistas cibernética, tá? Perdão. Composta por oficiais de carreira especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação, engenharia da computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações, entre outras especialidades. Ou seja, os caras craque mesmo em guerra cibernética e segurança da informação, tá, gente? Então vamos passar direto aqui dessa parte aqui, né? Que o único ponto que a gente pode aqui, só para finalizar, né? Ele diz que, por fim, reafirma o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Ou seja, eles são legalistas, tá? Então vamos lá. Aqui começa o relatório, né? Aonde eles falam daquilo que eu acabei de falar para vocês. Se vocês repararem esse X aqui, ó, no lugar da setinha, tá vendo? Ó? Aqui aparece a setinha, né? E o tracinho. Aqui já aparece uma cruzinha. Essa cruzinha quer dizer que isso aqui é uma imagem, tá? Eles fizeram isso e só liberou imagem para evitar que qualquer pessoa pudesse fazer alterações no documento, tá? Então vamos lá, deixa eu ver se isso aqui marca. Não marca. Marca, ó. Isso aqui vai marcar. Isso aqui vai ser bom para nós, tá? Peraí. Vamos lá. Em dezembro de 2019, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a resolução. Eu falei do 23.600, né? Mas é 23.603, definindo o procedimento aí de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação aí, tá? E incluindo a Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras, legitimando a participar das etapas de fiscalização, né? Que inclui aí, ó, a auditoria, tá? Beleza? Aí, eles vieram aqui em 2021, isso aqui foi em dezembro de 2019, e em dezembro de 2021, eles vieram aqui, ó, com aquela resolução e revogou a anterior e manteve as Forças Armadas como entidade fiscalizadora, mas desta forma a atuação das Forças Armadas, né, na fiscalização do serviço eletrônico de votação tem respaldo histórico nas normas estabelecidas pelo TSE e consiste na relação de trabalho técnico de colaboração com a Justiça. Bom,
Pelo menos eu tinha entendido que eles tinham retirado, mas vamos ver aqui na sequência, ó. Neste contexto, a equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, composta por oficiais de carreira, especialistas em gestão de operação de sistema de tecnologia da informação, engenharia e computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicação e auditoria, foi criada pela portaria, essa portaria aqui, ó, tá? Pelas Forças Armadas, tá? Na fiscalização das diversas etapas previstas, tá? Nas normas do TSE. O TSE tem normas e essas normas especifica quais são as etapas, tá? A partir de então, as Forças Armadas, a equipe das Forças Armadas realizou suas atividades sob orientação do Ministério da Defesa aí. Para cumprir a missão de fiscalizar o serviço eletrônico de votação, né, as Forças Armadas realizou o planejamento de suas ações, como em toda guerra, né, gente? Até guerra cibernética, a gente tem que ter um planejamento e eles fizeram isso. E tá tudo aqui nessas diretrizes aqui que eles colocaram aqui no anexo A. Produzido os seguintes documentos, né, de planejamento e atuação. Metodologia de trabalho, no anexo B. Plano de trabalho, no anexo C. E metas a serem alcançadas em cada etapa da fiscalização, no anexo D. E também teve o planejamento administrativo aí no anexo E. No dia 1º de agosto de 2022, o TSE realizou uma reunião, tá? Nessa data aqui, ó, para mudar as regras, tá, gente? Para informar as regras aplicadas às etapas, métodos, locais e formas de fiscalização do serviço eletrônico de votação, prevista nas normas aplicadas ao tema. Na reunião, aqui começa as mudanças, né, que eles fizeram contra as Forças Armadas. A Corte Eleitoral informou que a atividade de auditoria exclusiva do Tribunal de Contas da União, tá? Nesse diapasão, é importante ressaltar que a atuação das Forças Armadas está restrita à fiscalização. Aqui eles tiraram o poder das Forças Armadas que eles tinham dado aqui no início, tá? Tiraram aqui. Eu até pensei que eu tinha me enganado aqui, mas era aqui que a gente ia confirmar isso, né? Está restrito à fiscalização, ou seja, o ato de verificar se algo está ocorrendo como fora do previsto, devidamente preconizada no inciso 8º do artigo 2, no artigo 5º e no inciso 8º do artigo 6º, todos da resolução que eles criaram, tá? Depois de 2019, lá da resolução 23.603, né? Cadê? É isso mesmo, 603. Eles tiraram esse poder, tá? Das Forças Armadas. Vamos aqui, ó. De modo semelhante, ressaltar, né? Não, aqui, ó. Sendo assim, configura-se o afastamento de qualquer tipo de equivalência entre as Forças Armadas e uma equipe de auditoria para atividades previstas na resolução do TSE mencionada. De acordo com... aqui, as Forças Armadas quis dizer que o afastamento de qualquer tipo de equivalência entre as Forças Armadas, a equipe das Forças Armadas e uma equipe de auditoria para as atividades. Ou seja, a equipe de auditoria, ela precisa de fazer comparações, né? Tem aí um vídeo da Carla Zambelli que explica muito bem isso daí. Eu não vou entrar em detalhe não, depois vocês procurem aí, tá? De modo semelhante, ressaltar que o trabalho da equipe das Forças Armadas se restringiu à fiscalização do serviço de votação, serviço eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crime eleitoral. Ou seja, eles tentaram afastar as Forças Armadas de mostrar indícios dos crimes eleitorais, tá? O propósito do presente relatório técnico é apresentar as observações feitas no momento e a oportunidade de fiscalização definido no artigo 5º da resolução
do TSE que eles criaram lá em 2021, né? Que não é escopo desse documento avaliar o grau de segurança do sistema eletrônico, gente, tá? Ele está dizendo que não é o escopo do documento avaliar o grau de segurança do serviço eletrônico de votação. Assim, a descrição das constatações decorrentes do processo fiscalizatório tem o intuito ímpar de apresentar à Corte Eleitoral contribuições para um eventual aperfeiçoamento de forma independente e isenta sobre a ótica de uma entidade fiscalizadora somente, tá? Por fim, a equipe da Forças Armadas participou de diversas etapas de fiscalização, só fiscalização do serviço eletrônico de votação, em ambos os turnos, tá? É bom ver isso aqui, ó, ambos os turnos das eleições gerais. Este relatório aborda as seguintes etapas: abertura do código-fonte, tá? Vocês vão ver que eles abriram o código-fonte, mas ninguém, a não ser o TCU, teve acesso. Cerimônia de assinatura digital. Vocês vão ver também que tem sempre uma cerimônia, tá? O tempo todo tem uma cerimônia aí, tá? E essa cerimônia dá a impressão que é uma coisa assim para tirar o foco daquilo que é o principal ali, tá? Sempre tem uma cerimônia. Lacração do sistema, tá? Cerimônia de novo de geração de mídias e preparação de urnas, cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE e de zerésima do sistema de totalização, teste de integridade da urna eletrônica, projeto piloto com biometria, que esse projeto piloto já faz mais de 10 anos, eles não implementam isso, porque eles sabem que a biometria ia limitar os votos somente àqueles que realmente tivesse cadastrado no banco de dados. Aqui já começa uma falha, tá? Que vocês vão ver mais na frente aí, tá? Então, mas já aguarde isso aqui, porque o projeto piloto de biometria já era para estar funcionando há muito tempo e eles aproveitaram para desabilitar isso lá na pandemia e eles não voltaram com essa solução. Eles disseram, eu vou deixar logo claro aqui, que eles disseram que essa biometria ia estar ativada, mas houve muitas informações de que já tinha feito a biometria, cadastrado a biometria no TRE da sua região lá, do seu estado, e chegou lá, nem precisou de usar a digital. Outros não tinha cadastrado a digital, mas colocou a digital e liberou a máquina a si mesmo. Aí eles ainda falaram assim, por que quem não tinha biometria, feito a biometria, conseguiu liberar? Porque nós usamos o banco de dados do Denatran, que tem biometria do Brasil todo. Só que as pessoas não tinham nem carteira de motorista. Como é que conseguiam liberar a urna com a digital se eles nem carteira de motorista tinham? Então, são vários fatores que mostram a vulnerabilidade desse projeto piloto aí que foi tirado, né, lá de 2020 e nessas eleições disseram que voltaram, mas foi dessa forma, tá? Aí sempre inventa uma conversa, né? Verificação da correção de contabilização dos votos, né? Isso aqui também é muito importante, ó. Isso aqui são as seguintes etapas que a equipe das Forças Armadas participou. Acesso ao código-fonte, gente. Aqui é que começa, ó. A abertura do código-fonte está prevista na linha A do inciso 1 do artigo 5º da Resolução 23.673 de 2021. A fiscalização da atividade acesso ao código-fonte propiciou a equipe obter conhecimento sobre o código-fonte, né, que por meio de compilação, gente, para quem não sabe, é transformar o código binário 0 e 1, tá? Ou o código, transformar o código-fonte, que é o código que você entende, você está programando, você coloca lá string, número 3 para
resolver uma questão dentro daquele código, coloca uma frase para aparecer no programa, aquilo ali é o código-fonte. Quando eles fazem a compilação, eles convertem esse código-fonte, tá, no modo de compilação, transformando isso em modo binário, zeros e uns. São a linguagem de máquina, para a máquina entender, tá? Isso teria gerado os programas que compõem o sistema eletrônico de votação. Análise realizada no período de 2 a 19 de agosto de 2022 teve como objetivo principal verificar o código-fonte dos sistemas de apuração, que é o SA, de votação, que é o VOTA, que são símbolos, tá, gente? Isso aqui só para as abreviações. De logs de aplicações, que é o SA, e VOTA, tá? Logs de aplicações é a inclusão dos dois, tá? Que é o código do sistema de apuração e do VOTA, tá? Tudo nos logs de aplicação. E de totalização, que é o SysTot, conforme solicitado por meio do ofício que as Forças Armadas fez, tá? Usando aí pelo Ministério da Defesa, tá? No anexo F. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema e que dificultou a análise dos códigos-fonte, conforme listado abaixo. Preste atenção agora. Foram autorizados somente análises estáticas. Análise estática, gente, é você pegar e fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, ler o código. O código está aqui na minha frente. Esse texto que vocês estão vendo aqui, eu só posso ler, tá? E vocês vão ver que eles só puderam entrar numa sala com caneta e papel, tá? Somente, mais nada, nenhum equipamento, nem máquina fotográfica, nem celular, nem nada. Eles não queriam que você documentasse aquilo e nem testasse aquilo. Eles queriam que você analisasse visualmente, ou seja, o cara tinha que ser muito bom em programação, em lógica de programação e interpretação lógica também, porque o cara tá vendo ali, de repente tem um código que está se fundindo com outro ou não. E vocês vão ver sobre isso aqui mais para baixo, tá? Então tá aqui, ó. Foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte. Fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema. Ou seja, a não compreensão é você rodar o programa ou determinadas partes, copiar ali um trecho, colocar num testador em um notebook ali, ou até mesmo na máquina, e poder testar aquele código para ver o que ele vai executar, tá? Bem como do funcionamento do sistema como um todo. O acesso ao código se deu pelos computadores do TSE. Cada equipamento tinha uma cópia do código-fonte. Você já fez curso de informática? Você já entrou na sala de informática? Aquele monte de computador empareado um do lado do outro. Você senta no seu computador, o outro senta ali do lado e você vai lá aprender computação? Pois é, foi mais ou menos uma sala desse tipo. Cada um com um código-fonte ali disponível. Cada um dos técnicos das Forças Armadas sentou ali e ficou lendo os códigos linha a linha. Só que são 17 milhões de códigos, linhas de código, tá? Eles não chegaram nem na metade do caminho, mas aonde eles puderam chegar já foi o suficiente para eles verem coisas que vocês vão ver aqui da forma que eu vou explicar para vocês, tá? Que, ó, não foi autorizado, mais uma vez, o acesso ao sistema de controle de versões do sistema eletrônico de votação. O que é isso aqui, gente? É um sistema, tá, que faz a comparação entre versões, tá? Por exemplo, eles compilaram ali o sistema eletrônico de votação, convertendo ele num sistema binário que era legível para a máquina, né? Saía da leitura humana para a máquina. E aí você poderia pegar, testar, né? Quando eles fizessem a cerimônia para fechar aquele código lá, você pode pegar um testador ou usar uma técnica para poder comparar se aquela cerimônia lá, aquele programa que foi compilado no dia da cerimônia,
se as que estão nas máquinas hoje seriam as mesmas versões, ou seja, será que lá não foi compilado alguma coisa e aqui nas máquinas tem outra que não foi nem mexido, já está aí desde as outras eleições, será? Então é isso, tá? Cada mudança que você faz num código, ele automaticamente você tem que dar uma versão nova para ela. Será que existiu essa questão de não haver essa falha, né? O que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada, tá? E também impossibilitou a aferição da correspondência entre os códigos-fonte. Isso quer dizer que não há certeza de código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. Ou seja, não há certeza de que o código presente nas urnas que você votou é exatamente o que foi verificado lá na cerimônia de lacração, de criação, de compilação daquele sistema com aquela versão, tá? E aqui, ó, não foi concedido acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidas por terceiro. Esse aqui eu costumo dizer que é a parte mais séria de tudo, tá? Aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Isso aqui, ó, não foi concedido acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidos por terceiros. Vou trazer um negócio aqui, gente, para vocês. Ó, eu vou digitar aqui, ó, o que são, só para vocês entenderem, porque eu posso falar para vocês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que são bibliotecas de programas de software, tá aqui, ó. Olha o que é biblioteca de software. Na ciência, o trem até sumiu daqui. Vamos abrir aqui então, ó. O que é uma biblioteca de sistema de programação? Vamos abrir essa, mas vamos abrir essa aqui também. Vocês vão entender o que é uma biblioteca. Aqui, ó, essa aqui é a melhor. Eu tinha visto isso aqui antes. Vamos aqui aumentar isso aqui para vocês. Ó. Definição. Você viu rapidamente acima, aqui, ó. Você está começando a estudar programação e quer entender o que é biblioteca? Ela é uma coleção de subprogramas usado no desenvolvimento de software. Subprograma, gente, é um pequeno programa, tá? Que você conecta no programa principal quando é necessário, tá? As suas principais funções é facilitar a programação, garantindo mais agilidade e menos erros. O que quer dizer isso? Você vai programar qualquer coisa. Ah, eu quero fazer um programa da urna eletrônica. E para mim não ter que digitar um monte de comandos, eu vou criar uma biblioteca para ela gerar aquilo e ela vai ficar em um programa separado. Toda vez que chegar naquele ponto, o meu programa, ele faz o que a gente chama na programação de uma chamada de... Como é que chama aqui? Deu até um branco aqui, gente. Uma chamada... é uma chamada. Ele vai fazer uma chamada para aquele subprograma, que é a biblioteca. Aquele monte de código que foi criado. Por isso que muitas das vezes a pessoa que está programando usando biblioteca tem que ter cuidado por vírus, por código malicioso ou até mesmo códigos que possam trabalhar a favor de quem criou a biblioteca e não a favor de quem está criando o programa, tá? São perigosos, tá? Em determinados momentos. A sua principal função é facilitar a programação, garantindo mais agilidade e menos erros. Confira, portanto, conteúdo aqui, ó. Biblioteca em inglês quer dizer library, ou coleção de livro em português. O conceito é o mesmo em programação, portanto, trata-se de uma coleção de recursos usados por programa de computador. Trocando em miúdo, quando você está usando uma linguagem de programação e aplica uma biblioteca, você terá acesso a um conjunto de funções que já foram escritas por outros desenvolvedores, tá? Sendo assim, elas são
são já testadas e referendadas, sem que você precise criar algo do zero. Como que funciona, gente? Dessa forma, você precisa criar... Se você está usando a linguagem JavaScript, por exemplo, e precisa saber o número de dias entre uma data e outra, você pode aplicar uma biblioteca. Isso porque a linguagem sozinha não tem essa função. Eu costumo dizer que se você estiver assistindo aí na questão de criptomoeda, eu costumo dizer que oráculos, eles funcionam como se fosse uma biblioteca, conectado àquele DEP principal, que vai buscar taxa do dólar, vai buscar taxa do euro, temperatura de determinado país, né, temperatura do tempo, né, o tempo mesmo, se vai chover, se não vai. Isso são informações que o oráculo traz do mundo real para o virtual. Ele pode ser considerado uma biblioteca também, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uns desenhos bem aqui para você, ó. O que que acontece? Aqui, opa, vamos mudar a cor aqui. Aqui, ó. Beleza. Ó, você tem aqui um programa. Esse é o seu programa. Só que você precisa chamar uma função. Era o nome que eu queria. Você quer chamar uma função. A função que eu quero chamar é a função hora e data daquele momento. Eu posso criar uma chamada dentro do meu programa e ele vai chamar um pequeno programa que se chama biblioteca. Ele vai essa chamada aqui vai conectar ele nessa biblioteca. Então, essa biblioteca não necessariamente precisa estar rodando dentro do servidor principal ali, tá? Ou seja, ele pode buscar essa função, essa chamada, pode buscar essa biblioteca remotamente também, tá? Vamos voltar aqui. Onde é que eu estava? Aqui. Então, isso aqui, no entendimento ali do relatório, a gente pode observar que essas bibliotecas, elas podem sim ter sido criadas por pessoas lá do outro lado do continente e colocado em um servidor, e quem fez as linhas de programas do sistema eletrônico de votação, ele coloca uma chamada, uma função para buscar aquilo. Coloca o que a gente chama de path. Path é o caminho, né? É o endereço que ele vai ter que buscar para ler aquela biblioteca e executar. E isso, nas urnas eletrônicas, poderia sim gerar um problema pelo fato de que quando a pessoa clicar ali, a pessoa digitou alguma coisa na urna, salvou aquilo na urna, aí transferiram isso para um servidor do TRE local para o TSE. Esses dados foram para o TSE, beleza, foi para o computador do TSE, do servidor deles. Só que o servidor, ele tem ali, que é o sistema de computação dos votos, né, a contagem de votos. Ele pode muito bem ir lá nas bibliotecas e buscarem, né, informações que não é correta para concluir uma eleição idoneamente, tá bom? Bom, esse é um caso muito sério isso aqui, mas vamos continuar. As restrições de fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção do sistema complexo, né, que possui 17 milhões de linhas de código. Imagina, e nesses 17 milhões de códigos aqui, a equipe das Forças Armadas conseguiu encontrar, tá, gente? Conseguiu encontrar conexões com essas bibliotecas aqui. Só que eles não tinham as bibliotecas. Mesmo eles olhando visualmente essas linhas de código, eles encontraram as funções chamando essas bibliotecas. Só que ninguém sabe o que tem nessas bibliotecas e aonde elas estavam, porque não estava lá disponível para eles ver que biblioteca era e qual era o código-fonte dessa biblioteca, tá bom?
Isso aí é que é a parte mais séria desse relatório. Dessa forma, tornando-se em conta as limitações supracitadas e em face, né, da complexidade do sistema, a análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual, restringindo muito a capacidade da equipe das Forças Armadas aí em verificar a inconformidade da segurança, ou seja, ninguém pode falar que as urnas é honesta, tá? Aqui tá falando isso. No que tange a linha A, lembra lá em cima, lá, supracitada, a contraposição, a análise estática seria a execução na análise dinâmica. Dinâmica é eles poderem usar ferramentas e todo tipo de tecnologia que eles pudessem ter disponível para poder fazer as verificações, tá? Ela permitiria, esse tipo de ação que eu estou falando, ela permitiria executar diversas outras verificações impossíveis de serem realizadas com o uso da análise estática, que era só a caneta e papel. Tais como interação do programa auditado com o sistema operacional, tá? Interação do programa, do código-fonte do sistema eletrônico de votação com o Linux, que está dentro da urna, por exemplo, né? Alterações no sistema de arquivos em tempo de execução, tá? Eu arrastei aqui porque eu pensei que eu esqueci. E monitoramento da comunicação com periféricos, tá? Para saber a biometria, tá comunicando com qual a parte do código, a impressora da Zeresma tá comunicando em qual endereço de memória, né? Esse tipo de coisa. Tais verificações contribuiriam significativamente para a qualidade do processo. Deixa eu tirar isso aqui. Do processo de inspeção do código-fonte e da detecção de anomalias, o que não foi possível, né? Em complemento, já o abordado cumpre ressaltar que o contexto das limitações acima descritas, tá? A natureza do código e a complexidade do sistema restringe o entendimento da funcionalidade da solução. Assim, para o aprimoramento da fiscalização do sistema eletrônico de votação, sugere como muito importante que, preste atenção aqui, seja disponibilizado o acesso ao controle de versões na sala de inspeção do código, que não foi liberado, tá? Seja permitido o uso de ferramentas de análise dinâmica dos códigos-fontes compilados, que eles não tiveram lá na hora. Sejam concedidos acesso às bibliotecas de softwares desenvolvidos por terceiros. Quem são esses terceiros, gente? Pode ter sido um chinês e referenciadas no código-fonte. Gente, é aqui que é mais legal ainda, ó. Eles encontraram essas referências, como eu falei, no código-fonte, tá? Referências são as funções chamando as chamadas dessas funções, procurando as bibliotecas, tá? E eles não tinham para poder verificar, tá? Eles querem isso aqui que eu tô trazendo para vocês, ó. Eles querem isso aqui, ó, é porque as Forças Armadas quer que o TSE, ainda assim, mesmo depois de ter passado as eleições, eles querem ter acesso, tá? As Forças Armadas quer e o TSE vai demorar a entregar. Se entregar, eles vão entregar já tudo modificado, tá? Limpando os rastros, né? Ah, mas tem como verificar logs, essas coisas. Gente, nós estamos falando de código, tá? Aí vai depender da expertise dos caras. Se eles analisarem dia, data, hora, minutos, segundos, eles vão descobrir que eles fizeram alterações nos códigos. Isso aí é certo. Vamos lá de novo. Diante do exposto, conclui-se que o acesso ao código em ambiente com restrições supracitadas e com insuficiência de ferramenta de análise
apesar de ter propiciado algum avanço na transparência do processo lá do TSE, não foi efetiva para atestar o correto funcionamento do sistema. Não tem como a Forças Armadas falar que o sistema é idôneo. Por isso a equipe é de parecer que somente um teste de funcionalidade em condições normais de uso poderia atestar que o conjunto de hardware e software do sistema eletrônico de votação funciona corretamente, ou seja, realizam o que deveriam e apenas o que deveriam fazer. Aqui a assinatura, a cerimônia, né? Sempre tem uma cerimônia de assinatura digital e lacração do sistema. Do sistema, gente, é do código-fonte, tá? Conforme eu falei um pouquinho antes aí. Aqui está aqui, ó, o processo de compilação e assinatura digital, lacração do sistema eleitoral estão estabelecidos na linha C do inciso tal. A atividade teve como objetivo garantir que todos os softwares utilizados no sistema eletrônico de votação não sofreram alterações após a cerimônia. Só que, preste atenção, no que concerne ao processo de compilação, observou-se que o sistema desenvolvido pelo TSE na forma de código-fonte foram transformados em códigos compilados, ou seja, sequências de bits, tá? Códigos binários que o hardware da urna consegue processar. Ou seja, a compilação, essa cerimônia aqui foi a hora da compilação. E olha como que eles trataram as Forças Armadas aqui, ó. Durante o processo, durante a realização dos procedimentos técnicos, foi observado que os computadores utilizados no processo, de compilação acessaram infraestrutura de rede. Vocês entenderam isso? Na hora de compilar, na hora de configurar os códigos-fonte para se transformar no programa em si, que ia ser instalado nas máquinas, eles acessam a infraestrutura de rede. Para quê? Para conectar esses benditos biblioteca aqui, ó, para conectar as bibliotecas. Sim, provavelmente para conectar as bibliotecas. Conectando as bibliotecas, eles lê aquele código e junta no código binário. Porque o binário não tem como abrir ele, tá? O binário ele fica praticamente ali, é quase que uma criptografia, porque ele fica todo em bits. Ninguém consegue entender um programa já compilado, tá? Então, essas bibliotecas são compiladas nesse momento, provavelmente nesse momento. E o que tinha nessas bibliotecas que a equipe muito boa das Forças Armadas conseguiu identificar só olhando os códigos? Gente, foi só olhando os códigos que eles conseguiram identificar as chamadas das funções de biblioteca, tá? E tá aqui, ó, possivelmente nesse momento eles se conectam à biblioteca que pode estar na China, pode estar na Rússia, pode estar nos Estados Unidos, pode estar em qualquer canto do mundo, dentro de algum cloud, tá? Para obtenção dos códigos-fontes aí, ó. Então vamos aqui, ó. Utilizado no processo de compilação, acessaram a infraestrutura de rede para obtenção dos códigos-fontes ou bibliotecas de software de terceiro, gente. Os caras mataram a charada aqui. E isso aqui é atentar contra a soberania nacional. Porque sabe-se lá o que tinha nesses códigos. Isso aí é um tipo de conspiração das fronteiras do Brasil, tá? Então vamos lá. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas. Eles não informam as infraestruturas acessadas ou as suas localizações. Você só teria acesso se você tivesse como acessar todo o ambiente de rede deles, tá? E eles nunca vão deixar fazer isso. Apesar que as Forças Armadas têm poder para isso, tá? Impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e o efetivamente compilado. A ocorrência de acesso à rede, tá?
durante a compilação pode configurar relevante risco à segurança do processo. Diante da constatação descrita, foi protocolado um pedido de esclarecimento ao TSE com prazo de 10 dias úteis. Quantos dias foram aí, gente? Eles entregaram isso aqui no dia 9, então eles têm aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia 18, eles têm até o dia 18, tá? Dia 18 para poder dar uma resposta aí para as Forças Armadas sobre isso, tá? Sobre o qual não foi obtida a resposta, tá? Aqui eles deram prazo de 10 dias e não obteram resposta. Agora eu não sei se foi do dia do... Ah, não, mas aqui foi no dia da cerimônia, né? Então tem que ver a data da cerimônia que foi que ocorreu isso aqui, tá? Então esquece isso aqui, ó, tá? Já passou e eles não obteram respostas. Isso aqui é outra coisa seríssima, tá? Eles se escondendo, tá? No tocante, escondendo não, inviabilizando a informação, tá? No tocante à assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, registrou suas considerações em ata durante a cerimônia de encerramento ocorrida e por aí vai, tá? A equipe de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação das Forças Armadas registra que a assinatura do binário permite que em posterior verificação de autenticidade seja assegurado que o código instalado nas urnas é o mesmo que foi compilado e lacrado nesta data. Ele está explicando o que seria isso, tá, gente? Esse lance aqui da assinatura, tá? Assinatura dos binários, tá bom? Adicionalmente, adicionalmente, a equipe das Forças Armadas entende que a realização de um teste de integridade nas condições normais de uso com a biometria das urnas eletrônicas é essencial para assegurar um nível de confiabilidade adequado do funcionamento do sistema, e não houve, tá? Inclusive isso aqui foi solicitado pelas Forças Armadas, né, antes das eleições, só que eles quebraram o pau no ouvido e não fizeram. Fizeram do jeito que eles quiseram lá, né? Convém destacar que foi solicitado aqui, ó, tá? É o momento que eu tô falando aqui, ó. Convém destacar que foi solicitado por meio de pedido de esclarecimento no anexo H o compartilhamento dos resultados do commit, do controle de versões junto com os códigos-fonte, uma vez que essas informações permitiriam identificar se as versões lacradas sofreram alterações após a inspeção, além de ser possível retornar versões anteriores do código. Ou seja, gente, aqui lembra que tem lá a biblioteca? Pois é, aqui eles querem saber, né, com esse resultado aqui do commit, do controle de versões junto com os códigos-fonte, uma vez que essas informações permitiriam identificar se as versões lacradas sofreu alterações, ou seja, se eles compilaram com outro conjunto de programas ali, tá? Que no caso são as bibliotecas, após a inspeção. Contudo, por meio da resposta ao pedido de esclarecimento, foi informado que o processo de inspeção do código-fonte não contempla a análise do seu histórico de modificações diárias. Vocês entenderam isso, gente? Ó, você não pode acessar esse controle de versões aqui para verificar, fazer a inspeção do código, tá? É aquilo que você viu e pronto, não tem mais o que você fazer, tá? Então, não tem acesso a isso aí. Dessa forma, a comparação de milhões de linhas de código sem uma ferramenta de apoio e o controle de versões torna-se inviável aí, tá? Diante do que foi verificado, a equipe das Forças Armadas entendeu como relevante para a transparência e segurança do sistema eletrônico de votação as seguintes medidas: ampliar o escopo de fiscalização, incluindo a infraestrutura, ou seja, ampliar
o acesso a outras partes, né? Como a infraestrutura de TI externa ao ambiente de compilação, tá? Que contenha os códigos-fonte dos sistemas eleitorais. Eles querem saber aonde, e nessa infraestrutura externa, aonde que estava os códigos-fonte, né? Por onde que passa essa rede, tá? Ampliar a verificação dos perímetros de segurança cibernética para as infraestruturas de TI externa ao ambiente de compilação, acessadas durante a compilação dos códigos-fonte. Eles querem ter acesso também, tá? A infraestrutura de TI ao ambiente de compilação que eles têm lá dentro, tá? Por fim, conclui-se que a cerimônia de assinatura e lacração do sistema é importante instrumento de transparência do processo. Isso é fato, tá? Do processo de compilação, assinatura digital e guarda das mídias. Entretanto, para conduzir uma análise técnica eficiente, seria necessária a disponibilização do TSE do código-fonte a ser compilado, aquele que os caras só escreveram, com o respectivo sistema de controle de versões para verificar as versões depois da compilação, para que as entidades fiscalizadoras tivessem condições de comparar os códigos fontes fiscalizados com os compilados durante o evento, tá? Aí teve mais uma cerimônia, né, de geração de mídias. Aqui a gente não vai passar por isso aqui não, que isso aqui é a coisa mais técnica, mais do TSL, da área de eleição só, não tem nada a ver com a questão de informática não, tá? Cerimônias de verificação do sistema eleitoral instalado no TSE e Zerésima. Aqui também eu não vi, tá? Não vi muita coisa que a gente possa falar. Na realidade, gente, daqui para frente a gente tem poucas informações, tá? Assim, em relação que eu possa trazer para vocês, tá? Aqui é onde chega a questão do projeto piloto com a biometria, né? Que eles falam aqui, ó, foi estabelecido por meio da resolução, né, de 23.710 de 2022, em atendimento à proposta apresentada pelo Ministério da Defesa, que solicitou que fosse usada, tá? Eles atenderam. Cada TRE predefiniu o local de votação onde os testes ocorreram. Eles fizeram testes com biometria, funcionou tudo perfeito. Só que, como eu expliquei no início, se você não viu, volta lá no início, eu estou falando como que funcionou o sistema de biometria no Brasil. É uma coisa assim, totalmente à mercê de qualquer coisa, tá? Então, veja lá. Deixa eu ver aqui. Verificação da correção de contabilização dos votos. Cadê? Aqui fala dos BUs, né? Bom, gente, da minha ossada, da área de tecnologia, o que eu posso trazer para vocês é aquilo ali, tá? Até esse momento. Aqui nós estamos na página 23, 24 aqui, ó. E aqui eles falam o seguinte, vamos pegar um pouquinho antes aqui, ó. Deixa eu ver. Com vista ao máximo de transparência do sistema eletrônico de votação fiscalizado no pleito eleitoral do corrente ano, entende-se como importante promover a análise minuciosa dos códigos binários, não está falando do código-fonte, está falando do binário, depois de compilado, que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, aqueles que você usou lá para votar, tá? Para superar as dificuldades e as lacunas de fiscalização, dificuldades que o TSE criou e as lacunas de fiscalização, ausência de ferramentas, ausência de acesso a todas as características, né, ao sistema de comparação de versões, né, carência de maior certeza quanto à eficácia do teste funcional. Por fim, os integrantes da equipe das Forças Armadas do serviço do sistema eletrônico de votação, eu estou falando serviço, né? Sistema eletrônico de votação reforça seu compromisso com a tecnicidade e a isenção profissional, reiterando o espírito colaborativo para com a justiça eleitoral.
sob a pauta de transparência e da idoneidade que envolve um processo tão importante para a sociedade brasileira e para a democracia. Aí eles finalizam, todos os ministros e representantes aí das três forças assinam, né? E entregam lá. E essa parte aqui já não vou trazer isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui não tem necessidade de falar dela não. Então era isso, pessoal. A parte principal é essa, é você entender como que na prática esses códigos aí, tudo que eu expliquei ali, como uma pessoa pode imaginar o funcionamento daquilo, tá? É isso aí que eu trouxe para vocês. Existem formas mais humana de trazer isso aí só desenhando, tá, gente? Muito obrigado aí, um abraço, fique com Deus e até a próxima.